comecei a desenhar desde criança, né? A minha profissão... Ultraman me fez desenhar, na verdade, né? Porque eu desenhava... Eu pegava a giz de cera e redesenhava os monstros do Ultraman, porque eu não me conformava com aqueles zippers que ficavam atrás, sabe? Então se eu olhava os lagartos, sabia que os lagartos não tinham aquela... o zíper nas costas, eu desenhava, né? Aquele lagartão sem nada. E ficava desenhando, mas eu nunca imaginava virar ilustrador, na verdade, né? Aí... Eu falei no blog, eu entendi tudo errado. Como eu gostava de monstro, fui fazer biologia, né, pra estudar os animais, aquela coisa toda. Meu pai também queria que eu fosse doutor, né, aquela coisa toda. Aí fui fazer biologia e fiquei tempão lá estudando um monte de coisa estranha, porque biologia se estuda desde arqueologia, paleontologia, zoologia. E foi super legal, porque desenha todo lado, né? Desenha peixe, desenha planta, desenha... E sem querer eu fui começando a desenhar desse jeito, melhorando. Sei que eu não tinha nenhum mestre, não tinha nenhum professor. Eu desenhava tudo desenhava tudo na mão, sem orientação nenhuma. Aí de lá eu conheci uma garota que eu era apaixonado por ela e ela saiu da faculdade para trabalhar na Editora 3. Então ela largou a faculdade de biologia para fazer faculdade de editoração na época. E ela foi trabalhar na Editora 3, num fascículo. E naquela época não tinha tanto desenhista assim, então ela falou, tá precisando de desenhista na revista, né, revista Vida. Aí ela indicou, tem um amigo meu que desenha muito bem, só que eu desenhava bem, meu era desenho em caderno, né. Fui lá, eu fui fazer uma entrevista com o diretor de arte, ele gostou da minha cara, né, Saulo Garruso. Falou, vou te dar um teste, me traz na segunda-feira esse teste, que era um repolho, né, e se eu gostar desse teste em aquarela, eu tô contratado. Só que eu nunca tinha pego numa aquarela na minha vida, não tinha pego um pincel, não sabia nada de como mexer nisso. Fui numa loja japonesa, comprei aquarela guitar e peguei um repolho e comecei a desenhar. E pintei em aquarela, meio que intuitivamente, saiu. Aí levei na segunda-feira pra editora, pra aprovação, o cara... Olha, a gente vai estar numa reunião, né, meio de emergência, né, pra fechar minha revista, você pode esperar aqui, né, voltar daqui uma hora, né? Falei, nossa, uma chá de cadeira uma hora? Não tem problema, eu fico aqui esperando, vim de Mogi pra cá, né? Posso ficar esperando sem problema nenhum. Aí eu falei, então fica aqui, zanzando. Eu tava com os desenhos na minha mão, né, embaixo, com tinta e tudo. Aí fiquei fuçando os livros do cara, aí tinha um repolho feito em aquarela, que era justamente o que eu tinha sido incumbido a fazer. Aí eu comecei a perceber, puta, não tem nada a ver com o meu desenho. O que eu fiz? Eu peguei esse desenho, peguei um livro e levei pra privada, levei pro banheiro. Foi a primeira vez que eu usei referência, cara. Então eu comecei a pegar o desenho do livro e tentei copiar ele sentado na privada, usando a água na privada. Essa história é verdadeira. Levou uma hora para refazer o desenho, entreguei o desenho úmido ainda pro diretor de arte, né, com água de privada, e ele adorou. Aí eu fui contratado para trabalhar fixo na agência, na editora, né, e comecei a trabalhar nessa área e não larguei mais. Trabalhei na Tateca durante um ano e a Toalhinha de Bandeja estava dando sopa lá. Eu ficava olhando para aquilo e falei, ninguém pega esse trabalho, ninguém pega esse job, né? Falei, não tem job para ela. Ela é uma pária, era um mídia pária, ninguém queria fazer nada com ela, porque ela não vende nada, então ela não tinha destaque, não tinha evidência, então ela ficava lá, botava foto de sanduíche. Falei, eu tô a fim de fazer um negócio com ela, tudo bem? Eu falei, se você tiver tempo, faz, né? Aí eu peguei a Toalhinha, eu falei, eu vou fazer uma coisa legal então. A primeira lâmina foi lâmina de planeta. Eu falei, vou fazer uma coisa com o Toninho, que era o redator. Ele fez os textos naquela época. Eu falei, é uma coisa meio editorial, você tá afim? Eu falei, tudo bem. Aí topou, fez os textos para essa lâmina de bandeja e deu certo. A diretora de marketing, a Tânia, adorou a ideia. Uma coisa cultural, uma coisa de informação, né, no universo só de sanduíche. Legal. Aí eu falei, pode continuar? Eu falei, pode, né? Então, aí quando você fazia 2, 3, 4... Aí o Toninho falou, não, mas eu não tô muito afim, o redator, né? Não tô muito afim de ficar nessa por causa que o meu negócio é publicidade. O meu negócio é escrever título, roteiro, né? Escrever Toalhinha de Bandeja foi legal no começo. Então eu falei, então tá bom, deixa que eu faço que eu sei como é que faz isso. Como eu trabalhei na editora, eu sabia como é que era o procedimento de pesquisar. E eu curtia muito escrever, ainda curto. Então eu comecei a criar o tema e eu escrever. Só que eu não desenhava, porque não dava tempo. Então eu chamava o Adelmo, que é o ilustrador das toalhinhas de bandeja no começo, e falava, Adelmo, preciso dessa toalhinha de bandeja, por exemplo, de bandeiras. Aí ele fazia pra mim. Só que eu fazia toda a diagramação, texto. E o que era legal naquela época, como era um material pária, ninguém dava bola, então eu sugeria, posso fazer uma lâmina de monstros? Eu falei assim, faz.
Posso fazer uma lâmina de brinquedos velhos? Pode fazer, não tem problema. Então, era muito solto, era só, não botando sexo nem política, não tem problema nenhum. Depois que o Adelmo, né, ele deu um tempo na vida dele, aí aconteceu o quê? Aí, quando o Adelmo saiu, não tinha tempo de fazer ilustração, porque toalhinha de bandeja precisa de 4 dias para desenhar, e nenhum ilustrador pegava 50 desenhos para fazer no final de semana. Foi assim que comecei a desenhar as toalhinhas de bandeja, uns 10 anos atrás. Eu comecei a curtir fazer esse trabalho, e eu falei, só que não gostava era minha mulher, né, porque todo o tempo livre eu fazia toalhinha de bandeja. Então eu levava o trabalho para casa no final de semana e só ficava na toalhinha de bandeja. Então sábado e domingo eu desenhava, todo sábado e domingo eu desenhava, durante 10 anos. Mas eu fazia porque curtia, aí fui fazendo, no final ela deu um boom há uns 6 anos atrás. Um boom que eu quero dizer, tipo assim, um boom de exposição, né? Por causa do Orkut também, né? O primeiro motivo foi o Orkut, segundo que, coincidentemente, saiu o Orkut e uma matéria na revista Época. Mas tudo bem, aí eu achava que esse trabalho da toalha de bandeja era uma coisa meio irrelevante, eu fazia porque gostava, né? Era meio chinês, tem uma palavra, parece que é Wu Wei, né? Wu Wei você faz o que quer sem ligar muito para o resultado, né? Tem gente que fala que isso é bobeira, mas aí saiu essa matéria na revista Época, que achei estranha, né? Eu falei, não, eu quero fazer uma entrevista com você, né? Aí fui lá, aí os caras da revista Época me mostraram, foi a primeira vez que eu vi como era o tamanho daquela encrenca, né? Porque aí eles foram obrigados a dar os dados, né? Dar os números. Então, fiquei sabendo que eram 12 milhões de lã de bandeja que saíam por mês. Eu achava que era coisa de, sei lá, 20 mil, 30 mil, mas nunca imaginava que era coisa de milhões, né? Aí caiu uma ficha, né? Falei, meu, esse trabalho é grande pra diabo, né? Aí comecei a ter uma certa postura, né, o mais responsável possível. Não era à toa que havia tanta reclamação também, né? Porque 12 milhões sempre vai ter gente que não gosta. Aí na mesma época começou a aparecer gente no Orkut, comunidade da toalhinha de bandeja. Meus fãs, faz o trabalho, né? Eu era desconhecido ainda, ninguém sabia quem eu era nesse ponto. E aí o McDonald's começou a olhar a toalhinha de outra maneira. Eles começaram a olhar a toalhinha de maneira um pouco mais atravessada. Falei, pô, esse negócio é legal. Então o que eles fizeram? Eles começaram a ter um departamento só de toalhinha de bandeja. Então, porque assim, tem filme, né, que é uma coisa legal, McDonald's, as caixinhas de McLanche Feliz e as toalhinhas de bandeja. Então hoje ela é tratada como uma instituição, uma coisa institucional mesmo. Só que hoje tem diretor de marketing, hoje tem advogado, coisa que não tinha um tempo atrás. Então hoje não tem mais aquela criatividade, a liberdade que eu tinha há 20 anos atrás, 10, 12 anos atrás. Então hoje é difícil dar um tema. Eu tenho uns temas legais, por exemplo, tem uma lâmina de lendas urbanas, está pronta, que é maravilhosa, as lendas urbanas do Brasil, loira do banheiro, sabe? Bebê diabo. Meu, é uma lâmina muito boa, mas essa lâmina não passa mais. Eu tenho uma relação de agradecimento com esse trabalho. Então, assim, eu também não vou parar de fazer esse trabalho enquanto eu tiver a liberdade de fazê-lo. Porque tem uma exposição, ainda são... Hoje acho que aumentou, acho que agora são 14 milhões, né, de toalhinha de bandeja. Então, nada, ele ainda continua sendo uma bela vitrine, né? Então, assim, hoje o que eu sou de ilustrador depende e veio tudo da toalhinha de bandeja, que é um trabalho que era uma folha de papel, que estava jogada às moscas há 15 anos atrás, não, uns 12 anos atrás, ninguém pegava e virou isso tudo, né? A toalhinha de bandeja sempre está presente na minha carreira. Eu virei Dr. Spock, sabe? O Sr. Spock, né, da ilustração. Porque, por mais que eu tente mostrar que eu faço outras coisas, é o cara das toalhinhas de bandeja. E agora, estou numa outra fase que é de aprendizado, né? Porque já passei toda essa fase de 12 anos sozinho e agora eu estou aprendendo a desenhar de novo. Tudo que eu fiz até hoje, não teve professor, não teve aula, porque falou, não, é uma coisa oriental, você tem que aprender sozinho, é coisa de samurai. Vai lá e aprende sozinho, né? Porque você tem que aprender sozinho, porque não vai gastar dinheiro com escola, não vai gastar dinheiro com curso. Só que agora eu já passo essa fase e agora estou procurando mestre. Fiquei procurando mestre de desenho, porque não tem formação clássica de desenho, né? Eu tenho formação infantil, tenho formação de olho, mas eu não sei dar aula. Tanto que eu não dou aula de desenho por causa disso. Eu acho que não estou preparado para dar aula porque eu não sei o básico, né? Então, hoje eu estou tendo aula com o Gilberto Marque, que é um puta de um cara, assim, acadêmico pra diabo, muito bom. E acho que hoje eu estou num período, assim, apto para receber essas aulas. Tipo assim, antes não era humilde, assim, para poder receber isso. E hoje com ele eu estou começando do zero. Eu percebo que nem do zero, assim, sei muita coisa. Eu virei ilustrador publicitário foi o caminho natural das coisas. Não foi uma escolha, né? Mas você percebe mesmo uma diferença entre ilustração editorial e ilustração publicitária, né?
Muita gente acha a ilustração publicitária sem alma, né? E de certa forma é verdade, porque você não tem, a maioria das ilustrações publicitárias você não tem assinatura, não tem um contexto, não tem uma autoria, né? É mais para representar uma coisa. Você vai desenhar uma embalagem de um bolo, você vai desenhar um bolo hiperrealista lá e o bolo tem que estar parecendo um bolo de verdade, apetitoso, por exemplo. Ou você vai fazer um passo a passo explicando como é que faz macarrão em 3 minutos. Aí você tem que fazer os passinhos da mão, colocando macarrão na água quente. Eu já acho que não, eu acho legal ter tudo, eu quero fazer tudo, né? Mas eu acho que eu sou um pouco de exceção, e o pessoal fala que eu sou um pouco entusiasmado demais, né? Eu só falo, o Hiro é que nem criança na loja de doce, ele quer fazer tudo. Eu falei, é porque desenho, né, pra mim é tudo, né? Desenho é publicidade, editora, é embalagem, é desenho animado, não tem essa separação. Pra quem vai desenhar tem que ter duas coisas, eu acho. Ele tem que saber desenhar, ele tem que saber negociar. Então, geralmente o adolescente, né, o garoto que sabe desenhar, ele acha que ele tem o dom de desenhar, ele tem a ideia errada de que acha que só desenhar já basta, né? E eu aprendi com o tempo que saber desenhar é 50%. Os outros 50% saber negociar. Saber negociar o que é? Saber cobrar e saber defender o dele. Hoje, o Ricardo Antunes, que é ilustrador que mora em Portugal, ele lançou um guia maravilhoso chamado Guia do Ilustrador. Como começar, como montar empresa, como negociar, como fazer portfólio. Porque assim, ilustração é uma profissão que você... quem é ilustrador é porque desenha desde criança, ou porque tem uma certa facilidade. Isso, basta ter um lápis e um papel. Então, qual é o critério entre se tornar profissional e se tornar e virar um amador, né? Continuar sendo amador? Não existe. O fato de você ganhar um dinheiro com isso não significa que você vai ser profissional. Os fóruns de ilustração, que é a Illustrasite e a CIB não, porque isso é profissional, mas a Illustrasite, que é um fórum onde aceita a gente que quer aprender a desenhar, tem um monte de ilustrador profissional que estão ali sanando as dúvidas, né? Então, assim, não é fácil, porque a concorrência é grande, né? Como toda profissão, tem ilustradores passando fome e tem ilustradores andando de Audi, né? Então, não adianta perguntar quanto ganha ilustrador em média. Falei, ilustrador em média consegue sustentar a família contanto que ele saiba negociar. Então, assim, ter postura ética também. Então, você tem que ter uma postura para você, para desenhar, ou seja, saber qual vai ser a sua carreira. Quando eu falo carreira, saber se você quer desenhar para editora, se você quer desenhar para publicidade, se você quer desenhar para animação, quadrinhos. Você vai ter que escolher um caminho, né? Você vai querer trabalhar com estilo seu ou você vai ser um camaleão que vai adaptar a qualquer estilo. Então isso é fundamental antes, né? Segundo é essa coisa de negociar, saber emitir nota. Terceira, ter postura para os outros colegas de trabalho. Ilustração é uma profissão que vai amadurecendo com a idade. Você começa com 20 anos, é diferente de ilustrador com 30, é diferente de ilustrador com 40, é diferente de ilustrador com 60. Porque a ilustração envolve muita cultura, envolve muito desenvolvimento de cabeça. E outra coisa que ilustrador que deve fazer, todo ilustrador deve fazer é ler. Não importa. Gostar de ler, gostar de se expressar. Durante muito tempo eu achava que eu não era artista, porque eu tive que vencer na vida sozinho e não podia me dar ao luxo de dizer que eu sou artista. Hoje eu tenho consciência do que o que eu faço é arte, né? Só que de outra maneira. É uma arte que é vendável, uma arte que você vende e vai ser usada numa revista ou vai ser usada numa embalagem. Então assim, eu pego um arquivo qualquer, para fazer fazer um layoutão, né? Para simular aquela sensação que estou desenhando com lápis, eu trabalho com essa ferramentinha aqui, um material que é carvão, né? Que é um carvão soft, carvão macio, porque ele dá essa nuance de lápis, tá vendo? Se você passa devagarzinho, ele parece um lápis 2B. O engraçado é que se você pegar o lápis não dá essa impressão, né? Ele dá a impressão daqueles lápis bem cerosos, bem de cera. Eu estou fazendo agora um desenho que é para participar para o Ilustra Brasil para semana que vem. Uma dançarina de flamenco com 6 braços, né? Eu fui no Google primeiro, peguei referências de dançarina de flamenco, né? Que referência fotográfica é uma coisa que a gente sempre usa, né? Como ilustração, né? Pra gente não errar, né? Mas para seguir também, posição das mãos, cabelo, etc, né? A primeira coisa é fazer o esqueleto do personagem, né? É fazer o esqueleto do desenho. Né? Nesse ponto eu não tenho muita pretensão de sair alguma coisa, né? Então
Como todo ilustrador, ele sempre desenha a base de bolinha, né, para saber onde estão as coisas. Isso aqui é como se fosse fazendo papel mesmo, né? É mais para marcar posição, marcar volume, tamanho, para depois acertar aos pouquinhos. Tendo uma estrutura básica, né, que é isso aqui, né, que ela é bem, não vou falar que é uma wireframe, mas isso aqui na verdade é o rabisco que a gente devia ter feito no papel, aí depois caminharia e passaria para cá. Então já está tudo pronto, né? Aí o que eu faço? Eu pego esse layer, né, dou uma transparência muito baixa, que seria como papel manteiga, e eu desenho em cima dele, né, ainda com essa ferramenta aqui, com o carvão. Aí a gente vai dar uma refinada nos traços. Acertar a posição. Aí a gente começa a acertar um pouquinho mais a posição, acertar um pouco mais a anatomia da menina. A ideia da espanhola de 6 braços é misturar uma espanhola com a deusa da destruição, cara. Pegar uma deusa da destruição com sangue quente. Eu sou apaixonado pela ilustração de umas mulheres americanas, né, umas meninas novas. Elas têm um estilo tão gracioso assim que Vera B, Jane Wang, elas têm um traço tão gostoso. Eu vou melhorando e melhorando até chegar num nível que eu acho que é adequado. Isso funciona em qualquer coisa que eu faço, né? Tem outro pincel que eu gosto daqui, que é o de gouache, que ele faz um traço preto bem... É um gouache que é bem firme, né? Como se fosse um gouache mesmo. E tem um pincel que tem no Painter 9 e no 10 que é muito bom, que é o Liquid Ink, que é tinta líquida, né? Mas tá vendo? Ele é um pouquinho mais lento. Ele falha quando você passa ele rápido, né? Como se fosse ele tivesse um pouquinho seco. Mas esse pincel tem um comportamento diferente, que quando você passa uma linha sobre a outra, ela fica como se estivesse mais molhada. Ele tem essa característica de fazer dessas falhadas como se fosse tinta líquida mesmo, né? Então, se eu trabalhar com essa Liquid Ink, ela é meio encardida porque ela tem toda uma característica física diferente. Ela gera um overlayer, você não consegue interagir esse pincel com outros elementos, mas ele é bem legal se você souber controlá-lo. Bom, agora vem a parte de escolha de cor, né? Então geralmente eu tenho uma paleta meio já fixa de cores de pele, né, para trabalhar. Uma dica legal é, por exemplo, se você for salvar um arquivo no Painter no formato PSD, que é Photoshop, ou no TIFF, ele dá duas opções. Você quer transformar esse TIFF em RGB ou PSD, ou CMYK, né? Não salva em CMYK, porque ele converte a cor de maneira muito estranha. Então os amarelos, os laranjas saem muito diferentes. É mais fácil você salvar em RGB
e você converter da maneira correta em CMYK no Photoshop. Então, eu uso uma aquarela chamada Simple Water, que é a aquarela simples, né? Uma água simples da aquarela. Porque uma das características da aquarela é trabalhar com bastante branco, né? Para dar brilho, né? Então, essa primeira camada aqui é mais para indicação de cor mesmo, né? Porque isso aqui na verdade é quase um layout do original que eu vou fazer. A aquarela a gente trabalha com várias camadas, né? Para dar os tons. Porque é como se fosse uma camada de um layer no Photoshop que você dá para a cor vai ficando mais forte. Então você consegue controlar muito mais fácil a tonalidade. E tem uma vantagem muito boa na aquarela do Painter, quando você faz em layers, é que quanto mais layers você coloca, mais textura do papel começa a aparecer. Aquelas falhinhas do papel de algodão, né, aquelas ranhuras aparecem à medida que você vai colocando mais e mais layers. Aí sim fica parecendo aquarela, porque ela fica com cara de textura de papel Fabriano, papel Ingres. Já tá uma textura mais organizada, né? Aí eu mudo de novo pro Base Paper. Isso é uma coisa legal do Painter. Você tem 1000 papéis diferentes, né? Para fazer efeito. E você pode mudar papel toda hora. Ou seja, você pode ter metade do desenho num papel e metade do desenho em outro. Quando você quer fazer sombra de uma sombra numa pele humana, né? Que numa pele branquela igual essa espanhola, você sempre coloca um pouquinho de azul. Na aquarela, pelo menos no meu caso, é difícil você controlar 100% ela, porque ela tem essa natureza um pouco espaçosa, então o pincel sempre sai um pouquinho para fora do desenho, né? Mas é a característica do próprio pincel mesmo. Uma das coisas que você aprende quando faz desenho é tentar quanto mais rígido, quanto mais preciso, mais bonitinho você quer fazer, pior sai o desenho. Às vezes faz meio que sem esperar fazer muito certinho, que às vezes o efeito sai bem melhor. Uma coisa legal do Painter assim, na aquarela é que quando você coloca duas cores diferentes, às vezes você mescla, ela dá um efeito vivo muito bacana. Então às vezes você não procura atingir o efeito no primeiro layer, na primeira cor. Vai misturando, então você mistura amarelo com verde, amarelo com laranja, que dá uns efeitos bacanas. E às vezes, igual no aquarela, a gente mistura outros materiais se precisar. Então, por exemplo, um material que mistura muito bem com aquarela aqui é o pastel. Você mistura pastel com aquarela, ela casa muito bem. Aquarela, pastel, lápis de cor, você consegue misturar, por exemplo, quando você quer alguma coisa mais opaca, né, uma coisa mais brilhante, que você não conseguiu na aquarela, você põe lá no pastelzinho, que funciona muito bem. É que tem assim, professores de desenho, alguns puristas, que eles não aceitam você misturar as coisas, misturar material de desenho. Então, por exemplo, tem uma sociedade de aquarelistas, por exemplo, que eles não admitem. Se você tem que pintar aquarela daquela maneira, com aquele material, se não for daquela maneira, você não aceita, por exemplo, entrar no clube, né? Mas isso aí é preciosismo, né? Bom, ele tá quase pronto, assim, tá bem manchado, né, tá bem... Mas ele passa bastante a ideia do que ele vai ser, por exemplo, quando eu for trabalhar com... passar a parte final. Muito pouca coisa, aqui já me dá noção de sombra e luz, efeito de desenho que tem que acertar, mas basicamente é isso. Essa técnica que eu estou usando aqui é que eu uso na planilha de bandeja, sei lá, metade dos casos. Porque, você vê, ela é muito rápida para trabalhar. Eu sempre salvo em Photoshop para manter os layers. Quando você desenha aquarela no Painter, a transparência que o layer de aquarela aparece é gel. Tá? Gel não existe no Photoshop. Todo o layer de aquarela que estava em gel no Painter, ele vem com a transparência darken no Photoshop.
Então a gente tem que sempre dar o multiply. Aí ele ficou com a mesma tonalidade, né? Aí a gente converte ele para CMYK, né? Eu não quero achatar todas as lasers. O arquivo Photoshop ele já vem tudo recortado, né? Depois eu só mando, eu transformo tudo depois numa imagem, né? Vou mostrar só uma toalhinha de bandeja, a última que está saindo. Então, todos os elementos aqui foram feitos no Painter, nesse processo que eu mostrei. Transportei para cá no Illustrator, né? Cada um elemento desse separado. Tá vendo? Dá pra ver aqui que cada um desse é um elemento de Photoshop. Só que como a gráfica não aceita isso, que eu faço? Depois eu pego tudo isso, transformo num grande PSD ou num grande TIFF e exporto isso como uma imagem 3 no DPI. É assim que funciona, né? Ou seja, às vezes eu faço um desenho bem grande para depois reduzir, para depois exportar no tamanho correto. Então, na verdade, esses desenhos que tem 4 centímetros de altura, eu faço com 20 de altura. É legal porque depois reduz os defeitinhos, reduz. Então você vê, a limpeza, todo o processo fica desse jeito no final. É fácil criar brushes customizados no Illustrator. Para fazer um que tenha o aspecto artístico e sensível à pressão, com as pontas finas e o meio mais grosso, é só seguir estes passos. Faça um círculo. Duplique-o e coloque um por cima do outro, com um espaço em comum. Selecione ambos os círculos e vá no menu Window Pathfinder e escolha o segundo de cima para baixo, o Pathfinder que divide todos os paths. Delete os paths externos e só fique com a área em comum. Essa área pode variar de acordo com o seu gosto. O tamanho muda o aspecto do brush. Arraste o arco resultante dos dois círculos para dentro da paleta Brushes. Na janela que irá aparecer, escolha a opção New Art Brush. Será aberta uma segunda janela, Art Brush Options. Bem abaixo, nas opções de Colorization Method, escolha a opção Tint. Pronto, o novo brush estará selecionável na paleta Brushes. Esta opção permite que você use qualquer cor nesse brush. Não fazendo isso, os traços desses pincéis serão apenas pretos.